O Jornal da Morada tem um compromisso de quando inicia um caso, quando começa a acompanhar um fato, ir até o fim para saber o resultado. E nós trouxemos aqui, já tem alguns dias, o caso daquele jovem que infelizmente perdeu a vida no seu local de trabalho, dentro de uma unidade da Cutrale. Naquela oportunidade, esse jornal descobriu que no dia do acidente, a empresa não acionou as autoridades. Não chamou a polícia, a perícia não foi acionada e o jovem morreu 3 dias depois no hospital. Aí sim tiveram que procurar a polícia para registrar a morte desse trabalhador. E a gente quer saber como que está o caso hoje. A família está sendo assistida pela empresa, pela Cutrale, ou não? Marcelo Bonholi foi até Gavião Peixoto, cidade desse rapaz, conversar com a família. Pois não, Marcelo Bonholi? Nós estamos aqui em Gavião Peixoto, na casa da dona Lucineide Ribeiro da Silva Cassiano. Ela é mãe do jovem Jonathan Henrique da Silva Cassiano, de 22 anos, que morreu em um grave acidente dentro da fazenda da Cutrale, aqui na cidade de Gavião Peixoto. Dona Lucineide, a senhora pode contar pra gente como era seu filho e como a senhora se sente nessa situação? E a Cutrale, o que eles deram de apoio para vocês? Nada. Nenhuma assistência até hoje, nada. Inclusive, tô passando pelo médico, psiquiatra, tô com depressão. E até hoje ninguém vem falar nada para mim, nem para mim e meu esposo. Não dá nenhuma assistência para nós ainda. E como era seu filho? Ele era um rapaz trabalhador? Trabalhador, menino, não tem nem palavra para falar, não é só porque ele é meu filho, não. O menino tinha amizade com todo mundo, não tinha inimigo nenhum, era sempre sorrindo, brincando com as pessoas, dando febre, que ele gostava muito de dar febre nas pessoas. Um menino muito lindo, um menino muito trabalhador, dedicado à vida dele, tinha muitos sonhos. Você vê aí então a emoção da mãe, né, que perdeu seu filho de 22 anos na Cutrale. O difícil é entender o seguinte: para a Cutrale foi um parafuso que caiu da sua estrutura. Um pequeno parafuso que já foi reposto. Mas para a família é um filho. E esse filho não volta mais. A Cutrale não dá nem a resposta para a família, nem atenção para a família, nem o que realmente aconteceu. Vale lembrar que a gente vê aqui a mãe chorando, o pai ao nosso lado também, numa situação de traumatizado por essa situação toda. E vale lembrar que a Cutrale, além de não dar nenhum tipo de explicação, faz o favor de comunicar o acidente 3 dias após o ocorrido, modificando completamente a cena do acidente, tirando o ônibus do local, tirando as motos do local, deixando o garoto no chão, agonizando, que foi assim que a equipe médica o encontrou, segundo inclusive relatos. A gente vai falar com o pai aqui. O pai disse que o filho trabalhava em uma outra empresa conceituada também do ramo de suco de laranja. Essa empresa, onde ele trabalhava, ele era registrado como tratorista e foi convencido a ir trabalhar para a Cutrale. Qual o nome do senhor? Antônio Cassiano. Seu Antônio, o que o senhor conta pra gente sobre o seu filho e sobre essa situação que aconteceu com ele? Ele trabalhava na Entre Rios. Daí a Cutrale chamou ele para trabalhar lá. Para entrar lá trabalhar daí. Passados uns 2 meses, eu perguntei para ele, falei, filho, por que você está registrado lá? Ele falou, estou registrado de ajudante. Eu falei, ô louco, Johnny, mas você saiu da fazenda ali que você estava bem, tratorista, para entrar de ajudante? Ele falou, pai, mas eu estou de encarregado lá agora. Eu estou registrado de coisa, mas eu estou de encarregado lá. Estou fazendo a função de encarregado. Daí foi registrar aí tratorista. Continuou de encarregado, a mesma coisa. O senhor disse pra gente que ele era um menino responsável, um menino bom e que sempre foi bem tratado na Entre Rios e tudo mais. Além disso tudo, o senhor disse pra gente também que a Cutrale já está querendo culpá-lo pelo acidente, é isso mesmo? Que eu tô vendo na rua falando aí que diz que ele é o culpado do coisa, que ele tava correndo muito, mas é mentira. É mentira porque o cara que foi lá, eles tiraram o ônibus. Por que tiraram o ônibus do local? Se é ele que é errado, por que tiraram a moto de lá? Entendeu? Isso que eu queria saber. Por que não chamaram as autoridades e a perícia, né? Por que não chamaram para ir fazer a perícia lá? Não deixaram entrar lá também, né? É duro. Ele era um moleque muito bom e ele não corria lá dentro, que eu sei que as pessoas que trabalhavam lá falavam para mim que ele não andava correndo. O motorista, ele é o errado. O motorista do ônibus. E o seu filho também é um rapaz que estava construindo a vida dele, 22 anos, tinha saído aqui
Tinha saído aqui de Gavião para ir morar com uma moça em Nova Europa? Faz uns 9 meses que ele saiu da minha casa e foi morar em Nova Europa com a mulher dele lá, né? Comprou uma casa, que é o sonho dele, né? E aí perdeu a vida lá na Cutrale. Isso tudo não se tem resposta nenhuma. Vocês chegaram a procurar a Cutrale para ver se ela tinha alguma resposta sobre esse acidente? O técnico de segurança veio no outro dia aqui, mas eu não sei se ele veio com a informação de outras informações, porque não me respondeu nada as perguntas que eu falei para ele. Entendeu? Não deu um... Ainda falei, a minha mulher está com problema, Aí ele falou assim, eu falei, por que o motorista não veio conversar comigo? Ah, pequeno coisa. Eu falei, não, mas não é motivo, ele veio, porque acidente acontece, né? Se ele não veio conversar comigo, aí ele falou assim, ele também está passando por médico. Eu falei, mas ele está passando por médico e nós aqui, a família. Entendeu? Ele que matou meu filho. Entendeu? Agora nós não precisa de assistência, não precisa de nada. Entendeu? A situação é complicada, né? A senhora disse o quê? A senhora estava dizendo que a senhora? Eu sou funcionária da Cutrale também. A senhora continua trabalhando lá? Trabalha lá até hoje? Eu tô de férias, porque depois que eu estava afastada, depois que aconteceu isso, eles me deram férias. Agora meu marido pediu para eles mandarem eu embora, porque eu não tenho cabeça para entrar lá, naquele lugar. Peguei trauma de tudo, até do ônibus. Eu não posso ver nenhum ônibus na minha frente, muito menos se eu entrar ali naquela fazenda. Eu nem sei o que acontece comigo. Então lá eu não volto mais. E o acidente já aconteceu há quanto tempo, senhor? Quanto tempo faz que esse acidente aconteceu, mais ou menos? 2 meses. A gente vai falar com o irmão dele. Você pode vir até aqui? Qual o seu nome? Gabriel. Gabriel, faz 2 meses que o acidente aconteceu e até agora vocês não têm resposta nenhuma da Cutrale. Eles não procuraram vocês para nada, para ajuda psicológica para sua mãe, para vocês, ajuda com as dívidas do seu irmão, que provavelmente ele tinha contas a pagar. Isso nada aconteceu. Nada aconteceu. Inclusive, né, eles vieram aqui, avisaram que deu assistência para o motorista, mas minha mãe, que também é funcionária da Cutrale, não deram assistência. Inclusive, no dia que meu irmão faleceu, na porta do hospital lá particular, minha mãe passou mal, desmaiou na porta do hospital particular lá. Os funcionários da Cutrale estavam lá, os encarregados, tudo entrava e saía com um documento na mão e não deram assistência nem naquele momento. Precisaram chamar o SAMU para que minha mãe fosse socorrida, porque estava na porta do hospital e eles não faziam nada. Tá, você disse pra gente também que quem registrou, afinal, o boletim de ocorrência da morte do seu irmão? Foi os encarregados da Cutrale. Eles registraram do jeito que eles quiseram registrar como fato? Isso, exatamente. Inclusive a perícia foi lá, né, 3 dias depois, chamada por eles. Só que a gente não sabe as condições que eles remontaram, né, a cena do acidente. Então não dá para saber se está certo o que eles fizeram lá ou se eles montaram a cena do acidente para favorecer a empresa. Isso a gente não sabe. Vocês não tiveram acesso a laudo nenhum até agora? Não, nenhum. Laudo pericial nenhum. Não tivemos acesso a nada. Tá certo. Então a gente observa nesse momento a família, o sofrimento da mãe, o sofrimento do pai, o irmão aqui que nos diz o que está acontecendo. Você tem alguma foto do seu irmão que a gente possa mostrar? A gente tem a foto dele, ele mandou a foto pra gente aqui do irmão dele. O irmão dele, portanto, morava há aproximadamente 9 meses com uma moça na cidade de Nova Europa e trabalhava nessa fazenda da Cutrale. Um rapaz, aqui todos nós conversamos aqui, um rapaz responsável, divertido e muito alegre. Fica aí então uma pergunta para a Cutrale. O que vocês vão fazer? Nós vamos encaminhar essa reportagem, Davi Surian, vamos deixar essa reportagem pronta para encaminhar para o escritório da Cutrale. Porque é uma vergonha que uma empresa, uma multinacional, uma empresa desse tamanho, não se preocupe em dar atenção para a família do jovem. Nós estamos com a imagem dele aqui na tela, para quem nos acompanha com imagens. O Ed Júnior, um jovem de 22 anos. O Jonathan, 22 anos. O Jonathan Henrique da Silva Cassiano, 22 anos de idade, estava trabalhando na Cutrale, sofreu esse acidente. E a informação que temos, até agora a Cutrale não se manifestou para contestar essa informação. É que as autoridades não foram acionadas no dia do acidente. E aí alteram, claro, a cena do acidente, porque se as autoridades não foram lá no dia, olha o ônibus aí, que se envolveu no acidente. A frente danificada. Quando a perícia chega lá 3, 4, 5 dias depois, é claro que a cena já está toda alterada. E isso dificulta demais o trabalho de apuração, de investigação. E a família, que a gente percebe que é uma família humilde, diz o seguinte para a nossa reportagem: estão querendo culpar o meu filho,
que se envolveu no acidente. Como que prova o contrário? Porque mexeram na cena do acidente. Por que não chamaram as autoridades no dia que o fato aconteceu? Olha, ninguém vai mexer, vamos socorrer o rapaz, ninguém mexe até a perícia chegar. Isso é uma preocupação de uma empresa que deveria ter um técnico de segurança do trabalho permanente ali, atento a todas as movimentações, para saber se onde os veículos estão circulando é área de segurança, se os veículos estão dentro do limite de velocidade. Essa é uma obrigação de uma empresa que realmente tem a preocupação de oferecer segurança do trabalho para os seus colaboradores. Então, nós vamos encaminhar essa reportagem. Quem sabe essa reportagem, nós vimos o pai, a mãe abalada, com problema psicológico, funcionária também da Cutrale, chorando, porque não teve nenhum apoio, um apoio psicológico para a família. Agora, que vergonha para a Cutrale, uma empresa multinacional, não se preocupar de não dar atenção para essa família. Primeiro, a gente fica perguntando o que aconteceu realmente nesse acidente. Como que esse acidente aconteceu? Qual foi a dinâmica? Porque o local foi alterado. Mas nós temos o Marcelo Bonholi para complementar por telefone. Pois não, Bonholi? Chico, a gente recebe diversas denúncias o tempo todo, né? Nós estivemos na cidade de Gavião Peixoto, passamos o nosso zap e também o nosso telefone para os moradores, as pessoas que nos procuraram por ali, e a gente recebeu diversas denúncias. É claro que tudo isso carece de uma investigação, de um processo investigativo sério. Mas, por exemplo, sabe-se que o motorista do ônibus ele teria que se envolvido em outros acidentes dentro do mesmo local, da mesma fazenda, inclusive envolvendo uma mulher que teria perdido o rim, o baço, algo assim, e que no final das contas ela, no processo também ali, talvez com mudança de alguma coisa, teria sido a culpada por perder o próprio rim, né? O motorista teria freado de forma brusca, não se sabe o que aconteceu nessa ocorrência, mas ele teria outros envolvimentos com vítimas em seu currículo, diria assim. E outras denúncias, Chico, inclusive de trabalho, claro, volto a dizer, carece de uma investigação do Ministério Público do Trabalho, mas que a Cutrale estaria ali não aceitando atestados, botando o pessoal para trabalhar na chuva, enfim, diversas situações que o Ministério do Trabalho pode sim investigar. Segundo informações, o sindicato que foi até lá para verificar essa situação foi impedido de entrar na fazenda por diversas vezes. Então a situação é claro que a gente precisa levar ao conhecimento das autoridades para que possam fazer uma investigação séria. Porque se uma empresa desse porte, que a gente acredita que segue todas as regras e normas sociais e de trabalho, está fazendo isso, a gente começa a desconfiar do trabalho real e honesto que as empresas fazem, né? Então a gente tem que realmente apurar para ver se isso confere, se existe sim, além desse trabalho todo de forma incisiva com os funcionários, acidentes que são alterados e que isso vem trazer sempre a culpa às pessoas que sofreram com isso. Esse rapaz morto não fala mais, né? Coitado, não consegue contar a sua versão da história. As pessoas que lá trabalham nada dizem. Aí tem essa moça que teria sofrido também uma lesão grave e por conta do mesmo motorista. Então a gente observa, será que ninguém observa que todos os acidentes, os culpados são as pessoas que sofrem? Então alguma coisa, Chico, precisa ser feita. E o que esse jornal quer é a verdade, a gente está atrás da verdade. Como que esse acidente aconteceu? Qual foi a dinâmica do acidente? Quem provocou o acidente? E por que a Cutrale não está dando atenção para a família? Vamos encaminhar, repito, quem sabe essa reportagem vai sensibilizar a direção dessa empresa, a Cutrale, em Araraquara.